mostra-nos o Pai. Você não crê que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai, que permanece em mim, é quem realiza a sua obra. Quem vê Jesus, vê a Deus. E amém? Amém. Oh, que bom. Que bom que vocês creem junto comigo. A palavra de Deus vai dizer que a nossa fé ela é ativada por palavra e a palavra de Deus. Então, que nessa noite a gente seja completamente ativado, sabe? Uma das palavras mais que vinha assim no nosso período de oração antes e agora, e eu estava reflexivo com tantas coisas, ativação. Mas eu não sei o que Deus vai fazer, como Ele vai se mover, o que Ele vai falar diretamente ao seu coração. Mas eu sei que você que está aqui nessa noite, Deus realmente tem preparado algo para você. O nome dessa mensagem é O Deus que Serve. Como igreja, nós estamos falando nós estamos lendo, né? Lemos o livro de Marcos, agora estamos lendo alguns salmos, alguns capítulos de Isaías, mas a profundidade daquilo que a gente quer aprender como igreja nesse tempo é Jesus como servo. Quem era esse Jesus servo? E por isso, e agora eu entendo porque que Deus me levou para esse texto agora eu entendi. Ó, tamo junto. Senhor, mostra-nos o Pai, porque quem vê o Pai vê o Filho, quem vê o Filho vê o Pai. E eu estava incomodado com o nome da mensagem, eu não queria botar o Cristo sofredor, o Cristo que serve, mas na hora eu entendi que era o Deus que serve. E isso pode parecer estranho, né? Porque como assim um Deus que serve? Exato, o Evangelho é loucura. É um Deus que serve, que se esvazia, que serve, que morre no lugar daquele que não merece. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Para quem? Para o sistema tá tudo errado. Mas para nós tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Glória a Deus por isso. Eu queria iniciar com vocês. Podem abrir comigo, por gentileza, no livro de Filipenses 2. Nós, basicamente, vamos falar sobre 3 pontos nessa noite. Que é, ele se esvaziou, ele sofreu e ele nos entende. Mas, para iniciar essa mensagem e falando sobre serviço, sobre servir, eu quero que a gente possa compreender um pouco mais profundamente algumas coisas. E a palavra serviço tem origem no latim servition, que significa escravidão ou servidão, derivado de servos, que quer dizer escravo. Essa raiz etimológica reflete a ideia de estar a serviço de alguém, de realizar tarefas de benefício do outro. O termo evoluiu para abranger diferentes atividades laborais, desde os trabalhos domésticos até funções mais complexas em diferentes áreas. Em resumo, a etimologia de serviço nos remete à ideia de submissão ou dependência. Que Deus é esse que se torna escravo? Porque diferente de nós, né, quando a gente lê a palavra servo, a gente consegue entender de outra forma. Mas quando a gente vai ler profundamente o texto, vai entender que ele está falando sobre ser como escravo. E é exatamente isso que a gente vê quando os discípulos estão lá parados e Jesus tira sua roupa e ele vai lá e fala assim, olha, agora chegou o momento que eu vou lavar o pé de vocês. E ele vai descer para lavar o pé dele. Não é só uma expressão de carinho, de amor, não. É uma expressão de que o Deus que se fez carne, ele se humilha à posição de servir para que todos aqueles que me seguem possam entender que serviço significa amor. Amém. Será que a gente tem entendido dessa forma? A minha mãe me falava, eu fazia muita besteira, né? Hoje eu estava falando no trabalho, eu falei, olha, teve ano aí que eu já ganhei 60 advertências e tudo mais. A mulher, que isso? Eu fazia muita besteira. E aí a minha mãe ficava chateada. Eu falava, mãe, não fica assim, eu te amo. Aí ela, então me mostra. E eu não entendi, né, isso. Eu falei, como assim te mostrar?
Eu estou te mostrando, estou falando que eu te amo. Aí a gente vai crescendo, vai envelhecendo e vai entendendo que amor é serviço, que amor é entrega, que amor é atitude, que amor é entregar tudo, que amor é abrir mão. Quando eu me casei com a Gabriela, eu fiz um pacto com ela diante de Deus e diante dos homens que não é simplesmente que a Gabriela é a única mulher da minha vida, eu estou dizendo que nenhuma das outras é mais também. Não é simplesmente com ela, é com todas as outras. Eu digo sim para ela, mas eu digo não para todas as outras. Será que você tem sido assim com Deus? Você está dizendo sim para Deus, mas será que você está dizendo sim para outras? Cuidado com as amantes. Cuidado com os amantes da vida. Eu já venho falando sobre isso, primeiramente para mim, Rodrigo. Cuidado com os amantes. Cuidado com aquilo que você está colocando no lugar. Cuidado com as suas prioridades. Deus é excelente. Ele não tem mediocridade. A gente não pode ser medíocre. Serviço é a melhor forma de sermos excelentes. Não estou falando simplesmente de serviço na igreja. Eu estou falando de uma vida entendendo que servir, ser mordomo do outro, é fazer a diferença. A gente encara e imagina que nós precisamos fazer um serviço ultra power para que as pessoas possam ver que eu estou servindo e por isso ela se sinta amado, mas não é. A verdade é que são as pequenas coisas. Outro dia eu estava no trabalho e eu fui lavar a louça. A gente reveza, né, para lavar uns as louças dos outros, do outro, na hora do almoço. E aí, só que essa hora a gente estava no café da manhã e aí estávamos sentados e aí eu fui para pegar a caneca da pessoa, né? Falei, não, já vou lavar um prato. Ela, não, tá muito suja. Aí eu falei, não, vou lavar. Aí, quem me conhece sabe que eu sou chato. Eu falei assim, olha, não existe a possibilidade de você lavar mais isso, agora que eu quero lavar. Então eu vou lavar. Ela, não, tá muito suja. Aí eu falei, me dá. Aí fui, lavei. Aí ela falou assim, é impressionante, você é um príncipe. Eu fiquei impactado, não demonstrei na hora, mas aquilo me impactou por dentro. Porque foi a palavra da minha mãe sempre para mim. Você é um príncipe. Afirmando a minha identidade, mesmo quando eu não era. E ela falou aquilo, e aquilo penetrou completamente no meu coração, de tanta forma que ressoa ainda. Mas isso não é sobre mim, gente. Não é. Eu não era um príncipe, eu sou um príncipe por causa de Jesus. Você é um príncipe, uma princesa por conta de Jesus. Reinos sacerdotais, nós somos. Mas, de que forma a gente tem mostrado isso? E aí, falando dessa mensagem, eu já vou entrar na Bíblia, que é a parte fundamental, mas é apenas uma introdução. E aí o Senhor foi falando algumas coisas comigo nesse sentido desse Deus que serve, desse Deus que se entregou, desse Deus que se fez escravo. Isso é até meio estranho falar, porque é difícil de entrar na nossa mente. E aí eu lembrei de uma parada que o Douglas Gonçalves falou no podcast do Desascope. E aí eu falei, como é que eu vou achar isso agora? E aí eu fui, né? E fui procurar. E não achava de jeito nenhum. Mas ele estava falando sobre o quanto servir, o quanto olhar o outro nos abençoa mais do que receber. Que dar é melhor do que receber. O prazer em presentear alguém pode ser explicado cientificamente através de processos neurobiológicos e psicológicos. Desde a liberação de substâncias como dopamina e oxitocina, até a criação de laços de reciprocidade e cuidado. Dar e receber presentes ativa áreas do nosso cérebro associadas à recompensa, à felicidade e à conexão emocional. Esse é o Deus que nos criou. Criou o nosso cérebro, criou todas as partes do nosso corpo, para saber exatamente o que nos dá prazer. Agora, como é que eu vou explicar para alguém que dá um presente, ativa a mesma satisfação e prazer do que receber? Como? Se não existe um Deus que se entregou, se não existe um Deus que falou assim, eu sei que vale a pena, eu sei que eu vou fazer por prazer, eu sei que eu vou fazer por amor,
eu não vou fazer de qualquer forma, eu vou fazer por inteiro. Eu vou fazer totalmente. Servir a Deus é servir por inteiro. Filipenses 2, a partir do verso 1, diz assim: se, por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que deveria se apegar, mas esvaziou si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus. Meu Deus! Como é que explica? Qual é o cálculo? Aí às vezes nós não estamos nos considerando igual a Deus. Existe um discurso muito perigoso aí, por esse mundo afora, falando que nós somos deuses. Que nós somos o Deus, o meu Deus habita em mim mesmo que sou Deus. Isso é perigoso. Isso é mentira. O próprio Deus não se considerou ser igual a Deus. E não se apegou a isso, mas decidiu se esvaziar e se fazer que nem nós. Humilhando para morrer na cruz. Mas ele sabia a recompensa que teria. A recompensa proposta. Ele foi exaltado à mais alta posição. Glória ao teu nome, Jesus, porque o Senhor se esvaziou, se fez escravo. O Senhor se humilhou mais profundamente, Jesus. Nos ensina, como a tua igreja, Jesus, a nos humilharmos diante das situações. Se necessário, nos humilharmos diante das pessoas para que a tua glória seja manifesta. Ah, Senhor, arranca o orgulho de dentro de nós. Nos ajuda a enxergar as nossas mazelas, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Nós não desejamos os palcos, nem os aplausos, Senhor. Nós só queremos que o nome de Jesus esteja na mais alta posição, nas nossas vidas, através das nossas vidas, e que teu Espírito Santo possa fluir. Ah! Glória a Deus, Senhor. Para que todo nome... e que todo joelho se dobre, na terra, no céu e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Será que eu e você, nós podemos ser igual a Jesus, para que o nome dele seja glorificado, e para que as pessoas possam ser salvas? Será? Será que você pode abrir a porta do carro para a moça, para o cara? Será que você pode ajudar uma velhinha na rua? Aí a grande questão é essa: se a gente não faz as pequenas coisas, como faremos as grandes? Se o nosso coração não é fiel no pouco, como é que o Senhor vai nos colocar sobre o muito? Meu Deus. Oh, Senhor. Ajuda-nos. Ah, nos ajuda, Senhor. Nós queremos ser parecidos contigo, papai. Que a gente aprenda a se esvaziar de nós mesmos, das nossas vontades. Nós somos cheios de vontade. Tantas vezes não conseguimos negar nem o cansaço, a preguiça, a vontade de comer. Ele se esvaziou
e ele sofreu. Abra comigo, por gentileza, em Isaías 53, a partir do verso 1. O sofrimento, queridos amigos, nessa noite, é algo pertinente à nossa estadia humana. Mas existe uma promessa lá em Apocalipse dizendo que não haverá choro, nem ranger de dentes, haverá um dia. Sabe? Mas enquanto nós estamos aqui, tantas vezes nós temos fugido do sofrimento que nos é proposto para que o nome de Deus seja glorificado, mas mesmo assim nós estamos sofrendo, porque viver longe dele é sofrer. Viver... Quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou o seu braço forte, meu servo cresceu em sua presença, com tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele, desviamos o olhar, ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoite para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendente, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, a sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que seu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Alguém pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Meu Deus! Glória a Deus! Glória a Deus que nós temos um Deus que escolheu sofrer. Nós estávamos condenados a sofrimento. Nós íamos ser condenados eternamente. Enquanto a nossa mente não ativasse entendimento, e eu creio que é pela capacitação e convencimento do Espírito Santo, em nome de Jesus, nessa noite, você que ainda não foi convencido, você será convencido pela força do Espírito. Porque foi o meu e o seu pecado. O nosso pecado, o preguinho de Jesus lá, foi o meu e o seu pecado. A chicotada foi o meu e o seu pecado. O cuspe, a humilhação foi o meu e o seu pecado. As condenações, várias, injustas, foi o meu e o seu pecado. Mas, quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. Como explica? Como explica? Um sofrimento, mas ele não teve descendentes, foi interrompido, mas para que nós pudéssemos vir, para que ele pudesse ter seus descendentes, que somos nós. Nós somos os descendentes de Jesus, amém? Glória a Deus.
Nós somos os filhos da promessa, nós somos aquele que ele morreu, nós somos resultado do sacrifício de Jesus. E porque ele serviu, me dá um pouco de água, por favor. E porque ele serviu, e porque ele se entregou, por isso nós fazemos também, amém? Obrigado, meu amigo. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus a enxergar como Jesus enxergou. Nós somos. Eu era alguém que eu andava na rua e falava assim, pode ter saído o otário ou o malandro de casa, mas o otário não vou ser eu. Como um bom carioca, nasce pensando assim. Pode ter vários otários, mas o otário não serei eu. E aí eu estava conversando ontem com o pessoal e falei assim, cara, hoje eu adoro ser otário. Porque é o resultado do Cristo em mim. Porque às vezes a minha carne quer resolver. Porque as minhas atitudes querem resolver. Às vezes eu quero sair na mão. Mas o Espírito Santo de Deus dentro de mim fala, ô filho, você é uma nova criatura. Eu falo, eu sou. Glória a Deus por isso. Com muita alegria eu vou sendo bobo, atrás de bobo, e sendo bobo de novo. Com muita alegria. Por quê? Porque é o Espírito Santo sendo formado em mim. Até que esteja perfeito, ele vai sendo formado em mim. Serviço é uma marca. Ser servo é uma marca de um filho de Deus. Hebreus 4, a partir do verso 14, abre comigo e a gente está indo para o final. Parecia que eu não, né? Na verdade, Deus sabia como essa noite estava sendo conduzida e fez com que a minha palavra fosse rápida. O que não é comum. Mas aprendendo com o nosso pastor, né, é melhor não falar antes de terminar, né? Porque vai que eu falo que está terminando e fico mais 30 minutos aqui. Hebreus 4, a partir do verso 14. E esse é o terceiro ponto, que é ele nos entende. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos um sumo sacerdote que entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós. Olha isso. Então você jamais poderá dizer, eu estou enfrentando algo que ninguém sabe o que eu estou enfrentando. Não pode. Ele sabe o que você está enfrentando e ele está lá contigo. Pensei até na música lá da irmã angolana lá, Jesus está lá. É isso. Não sei se vocês já viram, né? Se não viram, procurem. Jesus está lá. Maravilhosa. E é isso, ela vai narrando várias situações e vai falando, Jesus está lá, Jesus está lá, Jesus está lá, Jesus está lá. Eu estava falando com algumas pessoas esse dia, eu falei assim, irmão, Jesus me ama tanto e ele me queria tanto que eu ia para baile e tocar, eu falei contigo, acho, né, Beca? E aí começava a tocar louvor. Eu falo, que isso, gente?